Bem-vindos ao magazine semanal do melhor handball nacional e internacional. Todas as semanas iremos levar até si tudo o que se passou nas competições nacionais, na EHF Champions League e na European League, bem como um espaço de conversa com jogadores portugueses que atuam nas melhores ligas europeias. Esta semana arrancou o campeonato Placar Handball 1, houve ainda um inédito vencedor da Supertaça Feminina e estivemos à conversa com o nome incontornável da Seleção Nacional. Olá, sou Pedro Portela, jogador da Seleção Nacional de Handball e do HBC Nantes e sou o primeiro convidado da Handball Magazine. No encontro que marcou o arranque oficial da edição 2021-2022 do Campeonato Placar Handball 1, o A da Maia, Universidade da Maia, foi até ao pavilhão Flávio Saleite derrotar o anfitrião ABC Minho por 22-30. A tarde foi dos guarda-redes, concretamente de Diogo Ribeiro, que se revelou uma peça-chave para o primeiro triunfo maiato da temporada. Apesar dos 8 golos de diferença, a reação da equipa da Maia apareceu apenas na segunda parte, depois da formação bracarense ter segurado sempre a liderança do marcador durante os primeiros 30 minutos e ao intervalo vencia por 13-12. No segundo tempo, o filme do jogo foi diferente e após João Carvalho assinar o 14-15 e consumar a reviravolta, a vantagem aumentou gradualmente até ao final. No pavilhão João Rocha, o Sporting não deu hipótese ao recém-promovido Chico Handball e somou um expressivo triunfo por 45-26. Ao intervalo, a margem era já de 25-13, favorável à equipa agora comandada por Ricardo Costa, que viu o jovem ponta-direita Francisco Tavares apontar duas mãos cheias de golos. No segundo tempo, a equipa leonina limitou-se a gerir a vantagem. Também o Vitória Futebol Clube conseguiu somar o primeiro triunfo da temporada fora de portas, na curta deslocação ao campo do Boa Hora, por 22-29. A primeira parte revelou-se bem mais equilibrada do que a segunda, em que os chadinos mostraram mais e melhores argumentos, como traduz o 12-13 ao intervalo. O Águas Santas milanesa somou um contundente triunfo caseiro diante do Madeira Sade por 31-23. A formação maiata parece ter encontrado o substituto ideal para colmatar a saída de Pedro Cruz para o Futebol Clube do Porto e teve no jovem André Sousa a principal figura do jogo, com 9 tiros certeiros. Ao intervalo, o Águas Santas já liderava por 15-10. O Futebol Clube do Porto foi a última equipa a entrar em campo e derrotou o Sporting Clube da Horta no Dragão Arena por 38-25. O campeão nacional praticamente resolveu o jogo na primeira parte e conseguiu uma margem de 12 golos ao intervalo, com o placar em 22-10. Os Dragões baixaram o ritmo na segunda parte face à margem dilatada e a formação açoriana aproveitou para equilibrar o jogo, mas sem chegar perto de assustar o Dragão. Ainda nesta jornada, o Póvoa foi até ao terreno da Sanjoanense vencer por 21-22 no jogo mais equilibrado da Ronda 1 e o Futebol Clube de Gaia derrotou o Belenenses em casa por uns expressivos 36-28 no jogo em que o reforço da equipa nortenha, Nuno Grilo, apontou 10 golos. O jogo entre Artística de Avanca e Benfica referente à jornada 1 foi adiado para outubro. Na Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto entrou a perder na Ucrânia, diante do Motor Zaporozhye por 30-27. Vítor Iturriza assinou o primeiro golo portista na edição 2021-2022 da prova europeia, numa partida em que a equipa portuguesa revelou alguma precipitação no ataque e quem aproveitou foi o adversário, que saiu para o intervalo a vencer por 15-10. O Futebol Clube do Porto reagiu no segundo tempo e depois de alguma insistência, o empate acabou mesmo por aparecer perto do final pelas mãos de Fábio Magalhães. No entanto, num final de jogo tremendo a nível emocional, o Motor levou a melhor e conquistou a primeira vitória europeia da temporada. No handball feminino, o Arca Alpendurada conquistou a primeira supertaça da sua história ao derrotar o campeão nacional em título Madeira Sade por 21-27 em Viseu. Frente a frente, o estreante emblema de Alpendurada defrontava a equipa que mais supertaças venceu em Portugal, 21 no total. As insulares estiveram na frente até aos 17 minutos, altura em que Ana Silva, reforço de peso do Arca Alpendurada,
consumou a reviravolta e acionou o 5-6 e mais tarde apontou o 10-13, a maior vantagem da equipa comandada por Alexandre Monteiro na primeira parte até então. Esse foi o resultado ao intervalo e na segunda parte o Arca Alpendurada nunca mais deixou fugir a vantagem e conseguiu mesmo dilatá-la até ficar com uma margem confortável na partida. O bom desempenho defensivo e o pragmatismo no ataque fizeram a diferença e foi uma questão de tempo até o triunfo ser confirmado para a festa da equipa do Concelho de Marco de Canaveses. A Seleção Nacional Feminina vai defrontar a Hungria e a Espanha na qualificação para o Campeonato da Europa 2022. Depois de ter ultrapassado a fase de pré-qualificação com 3 triunfos diante de Luxemburgo, Chipre e Kosovo, a equipa lusa prepara-se para os primeiros 2 jogos da qualificação e o duelo ibérico vai decorrer em Paredes no dia 10 de outubro. Os bilhetes já estão à venda e podem encontrar toda a informação necessária no site da Federação de Handball de Portugal. Olá, sou Pedro Portela, jogador da Seleção Nacional de Handball e do HBC Nantes e sou o primeiro convidado da Handball Magazine. Eu joguei dos 6 até aos 17 em Leiria e depois fui para o Sporting com 17, pronto. Essa transição foi um bocadinho complicada porque tive que deixar a casa dos meus pais, a boa comida da mamã, uma cidade pequena e para uma cidade grande como Lisboa. No início foi complicado, mas tive sempre a ajuda das pessoas do Sporting, dos jogadores. Jogar no Sporting foi um passo gigante na minha carreira. Foi o início de uma carreira profissional. Um clube que luta sempre por títulos. Infelizmente só fui campeão 2 vezes nos meus últimos 2 anos de Sporting, mas pude jogar competições europeias, ter uma experiência na Liga dos Campeões e isso deu-me estofo para a minha carreira desportiva antes de experimentar uma carreira internacional. O que me levou a vir jogar para a França foi sentir que queria mais na minha carreira, queria jogar num campeonato muito mais competitivo e vi em França uma oportunidade, fui recebido espetacularmente bem. Também tive a ajuda de outro companheiro que foi comigo do Sporting para o Tremblay, o Filipe Borges. Tive explicações francesas antes de ir para a França, o que me ajudou bastante na integração, por poder falar algo com os meus colegas. Acho que para mim foi uma oportunidade espetacular poder fechar com o Nantes, um grande europeu. Há muita diferença entre Portugal e França. Acho que o campeonato é muito mais competitivo, muito mais físico. Envolve um ambiente também fora o jogo. Há uma festa. Cria-se uma festa pós-jogo, antes do jogo, durante o jogo. Isso torna um espetáculo completamente diferente. Ser treinado por Alberto Entre Rios é uma excelente oportunidade, porque foi um grande jogador, de grande nível. Passa essa experiência daquilo que foi como jogador para treinador, tem tido sucesso, está a ser uma grande experiência. O Luca Ballon é um grande jogador, é um dos meus ídolos. Foi espetacular poder jogar contra ele, poder ter essa oportunidade contra ele e como grandes jogadores como Mikel Hansen, Nikola Karabatic. São ídolos, mas depois dentro do campo são jogadores como os outros, em que queremos ganhar. Aconteceu isso contra a França, pela seleção. Pela minha primeira internacionalização pela seleção foi em Leiria, contra a Angola. Foi bom fazer uma análise e ver a evolução e tem sido incrível poder participar nestas competições que todos queremos jogar e acho que até agora a competição mais alta foi os Jogos Olímpicos e gostávamos de poder repetir e viver o ambiente dos Jogos Olímpicos é algo indescritível e estou super feliz por ter participado e ter estado lá.
No espaço para curiosidades sobre o handball, trazemos o primeiro vencedor da Taça de Portugal. Na época 1971-72, o Sporting foi a primeira equipa a erguer o troféu 20 anos após ter conquistado o primeiro campeonato nacional. Numa altura em que a modalidade era bem diferente do que é hoje em dia, os Leões bateram na final o Futebol Clube do Porto por, imagine-se, 11-9. Esta semana houve vários momentos que fizeram mexer as redes sociais. Os internacionais Miguel Martins, dos húngaros do PIK Szeged, e Gilberto Duarte, do emblema francês Montpellier, deixaram a amizade de parte por 60 minutos e defrontaram-se na Liga dos Campeões. No final, o resultado foi o menos importante. O Cesson Rennes, onde joga o guarda-redes Miguel Espinha, venceu na semana passada o Nantes, de Pedro Portela. O pivô Luís Frade mostrou dotes de futebolista antes da vitória europeia diante do Flensburg. A atleta internacional Mariana Lopes lesionou-se esta semana ao serviço do Bayer Leverkusen, clube alemão que representa, e fez questão de agradecer o apoio das companheiras de equipa. Ainda Gonçalo Vieira cumpriu mais uma semana intensa de treinos no Félix Toulouse, antes do jogo com o Paris Saint-Germain, que acabaria por perder. As internacionais Érica Tavares e Sandra Santiago, que jogam ambas em Espanha, mostraram-se ansiosas pelo início da competição. Curiosamente, os clubes que representam, Porrinho e Atlético Guardés, respectivamente, já jogaram entre si para o campeonato e quem levou melhor foi Sandra Santiago. E despedimos-nos com o momento da semana que foi protagonizado por Benjamin Buric. O guarda-redes dos alemães do Flensburg impediu desta forma o gol de contra-ataque de Aleix Gomes, mas que ainda assim não evitou a derrota com o Barcelona para a Liga dos Campeões. Fique bem, até para a semana.